Olá pessoal, meu nome é Marina Elou, sou deputada estadual pela Rede Sustentabilidade em São Paulo. Aqui é o Sérgio Victor, deputado estadual pelo Partido Novo. E hoje vamos falar sobre processo legislativo. Você sabe o que é? O processo legislativo é o trâmite pela qual os vereadores, os deputados estaduais, os deputados federais, os senadores, ou seja, os representantes do legislativo, produzem as leis que regem o nosso país. Ele compreende uma emenda à Constituição, uma lei ordinária, lei complementar, um decreto legislativo ou uma resolução. Ele é regimentado por dois documentos principais: a Constituição, seja a federal, a dos estados ou a dos municípios, e o regimento interno de cada casa. Esses dois documentos vão dizer sobre quais temas podem ser legislados e como ele vai tramitar em cada uma das casas. De maneira bem simples, como é que funciona? O gabinete do deputado estuda a matéria para a elaboração de um projeto de lei. Elaborando o projeto de lei, ele protocola na secretaria aqui da Casa Legislativa e então a equipe técnica da Casa distribui para as comissões temáticas adequadas. Quer começar pela CCJ, que é a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. É onde os deputados veem se aquele projeto é constitucional ou não, se ele pode existir ou não, e dá continuidade. Na sequência, ele vai para as comissões de mérito. Um projeto de saúde passa pela Comissão de Saúde, um projeto que fala sobre educação pela Comissão de Educação e assim por diante. Em cada uma dessas etapas, ele recebe um parecer, dizendo se ele deve seguir ou não. No final desse processo, ele vai para plenário. E aí no plenário é decidido no voto se aquele projeto de lei vai ser aprovado ou reprovado. Durante esse processo também é possível que todos possam colocar emendas ao projeto. Ou seja, eu achei o projeto bom, mas eu acho que ele também deveria ter mais um artigo falando sobre isso. Ou eu achei o projeto ruim nessa parte e quero corrigir. Então tem um tempo para que todos os deputados ou todos os representantes da casa coloquem as suas emendas e elas também serão analisadas em cada uma das comissões e no plenário. Mas também existe uma tramitação que chama tramitação em regime de urgência, que é quando um projeto de lei ou um projeto de alteração de decreto ou um projeto específico é entendido que ter que ser aprovado de forma mais rápida. Ou seja, todos os projetos que vêm do governo e não dos deputados já tramitam em São Paulo com menos tempo de discussão, sem possibilidade de pedir vistas e são direto aditados na ordem do dia, mesmo sem receber nenhum parecer de nenhuma comissão, depois de 45 dias. O processo legislativo é de extrema importância porque uma lei votada e sancionada aqui pode impactar diretamente as nossas vidas como cidadãos. Bom, e como as pessoas podem participar mais do processo legislativo? Primeira coisa que eu acho que é a mais importante, no processo eleitoral a gente precisa pesquisar muito bem sobre todos os candidatos e ajudar a eleger aqueles que a gente mais acredita. Mas não tem um mecanismo de incidência direta da população nos projetos que estão em tramitação. Esse é outro tema que a gente está trabalhando num projeto de resolução para entender como que a gente pode abrir mais a casa e utilizar a inteligência coletiva que existe na sociedade como um todo para melhorar os nossos projetos. Respondendo à pergunta do Victor no último vídeo, se os cidadãos podem participar da ordem do dia e das comissões, Victor, sim. A ordem do dia começa normalmente 4h30 da tarde, na terça, e na quarta e na quinta, e as comissões aí são convocadas periodicamente, mas você pode encontrar as datas e horários no próprio site da Assembleia. E ela é aberta para qualquer cidadão que queira vir participar. Normalmente, na ordem do dia não tem horário de fala, né? Mas nas comissões você pode combinar com algum deputado, alguma pergunta para responder algum dos seus temas ali. E respondendo a pergunta do Antônio agora, é o seguinte: caso o governador vete uma lei que foi aprovada aqui na Assembleia, esse veto volta para a Assembleia e a gente pode sim derrubar o veto. Porém, ele é muito difícil porque ele precisa de muitos votos ali para conseguir derrubar e normalmente o Executivo tem uma base forte. Então é possível, mas é muito difícil e ele volta para uma fila ali de vetos que estão para ser discutido na casa, né? Então não dá para também saber quando exatamente ele vai para a pauta para ser rediscutido. Esse é um tema bem complexo, mas é fundamental a gente entender como as leis são feitas para que a gente entenda como a gente pode participar disso. Mais do que obrigado por você ter assistido e parabéns por você estar se interessando em entender mais como é que funciona a Casa Legislativa. Deixe seus comentários do que você está gostando, do que a gente pode melhorar e continue acompanhando a gente no Diário da Alesp.